dizer, Salmo de número 39, verso de número 3. Salmo de número 39, verso de número 3. Olha que coisa surreal, olha que palavras poderosas, impulsionadoras. O meu coração ardia no peito enquanto eu meditava. O fogo que aumentava. O fogo que aumentava. Eu vou ler outra versão. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Outra versão, esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Nessa manhã a nossa oração é que Deus possa incendiar cada um de nós. Senhor, fale aos nossos corações, incendeia, Senhor, enquanto a palavra vai sendo ministrada, Senhor, queima o nosso coração, Senhor, traga o seu fogo sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, queridos. Sabe, quando eu li esse salmo, eu falei, Senhor, eu quero essas experiências como a de Davi. Você começar a meditar no Senhor, você começar a pensar no Senhor, meditar na palavra do Senhor e o seu coração ser tomado de um fogo sobrenatural. Sabe a coisa mais fascinante, Alma, é que o salmista Davi, ele não precisava de multidões nem de levitas para acender esse seu coração. O que ele precisava unicamente era meditar na presença de Deus, meditar em quem Deus era. Talvez você há de me dizer, pastor, mas só sente isso quem tem muita intimidade, só sente o coração em chamas quando lê, ou quando medita, ou quando canta, quem tem muita intimidade. Será que a gente esqueceu, irmãos e irmãs, sobre os dois discípulos no caminho de Emaús, em que eles estavam voltando para casa desiludidos, decepcionados, eles estavam frios, até que o próprio Jesus chega a eles e começa a revelar a eles a palavra. Enquanto Jesus ensinava, eles disseram lá no capítulo de número 24 de Lucas, no verso 32, porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras. Isso não tem a ver mais com a sua incredulidade ou as suas frustrações, mas quando você começa a meditar na palavra do Senhor, com o coração aberto, o Senhor vai acendendo essa chama dentro de nós. É interessante porque no dia 24 de maio de 1738, John Wesley diz que no seu diário ele estava ouvindo um sermão sobre Romanos. Enquanto pregavam, ele dizia que o coração dele estava estranhamente aquecido. Tem algo que quando a gente lê, quando a gente medita no Senhor, algo vai movendo o nosso coração. E é interessante isso porque eu gostaria, com o coração em chamas, perguntar aos irmãos, qual foi a última vez que você leu a palavra do Senhor e algo queimou em seu coração? Qual a última vez que você orou e o Espírito Santo falou com você? Qual a última vez que você cantou e você deixou ser tomado por aquela canção? Qual a última vez que você, em um determinado momento no seu trabalho, no decorrer do seu trabalho, na sua casa, seja onde você for, você começou a pensar em Deus, o seu coração começou a sentir? Qual foi a última vez? Porque, irmão, dizer que eu conheço o Senhor e não ter o coração tocado por Ele não faz sentido. Isso tem que nos incomodar. Eis que Davi está dizendo, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Eu creio e declaramos isso, e temos declarado isso, que os céus estão abertos sobre nós, e porque os céus estão abertos, a manifestação de Deus, ela é mais presente na nossa vida, e eu declaro em nome de Jesus, que quando você for ler e meditar no Senhor, o seu coração será consumido pelo fogo de Deus. Como profetas de boas novas, eu quero que você declare isso à pessoa do seu lado. Diga que o seu coração seja consumido pelo fogo de Deus. Diga isso para a pessoa do seu lado, que o seu coração seja consumido pelo fogo de Deus. Mas, irmãos, para isso, nós precisamos rever algumas coisas, alguns passos para trazer esse fogo dentro de nós. Eu quero usar um texto clássico que nós conhecemos, estamos familiarizados, que é o texto de 1 Reis, capítulo de número 18.
É um texto fascinante, ele é maravilhoso. Conta-nos o momento em que o profeta Elias vai lutar e vai defender a glória de Deus diante dos vários falsos profetas que Jezabel colocou sobre aquele local. Mas em especial em 1 Reis, eu quero ler capítulo 18, eu quero ler somente o verso 30 ao 39. E a partir desses versos, trabalhar algo importante para nós nessa maravilhosa manhã. A primeira coisa que eu preciso que você entenda a partir desse verso, a partir desse texto, é que algo precisa ser restaurado. 1 Reis 18, verso 30, você pode ler bem alto? Então reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Repita comigo, essa manhã, eu, em nome de Jesus, vou restaurar o altar do meu coração. Nós sabemos que Acabe foi casado com uma fenícia chamada Jezabel, cujos seus deuses eram Baal, e ela trouxe a sua adoração para uma terra santa. Ela traz falsos deuses para serem cultuados em um local santo. O resultado disso, o altar do Senhor foi quebrado. Como muito bem vai dizer o verso 30, o altar estava em ruínas. E é interessante lembrar que na cultura judaica, o altar é lugar de encontro, onde o céu e a terra se encontram. O altar não era apenas um ato ritualista, o altar é princípio de aliança, santidade, juízo, misericórdia. Não é à toa que Davi vai dizer no Salmo 51, verso 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. O que Davi está dizendo é que o coração é um altar que nós oferecemos para Deus. E o altar daquele povo estava em ruínas, quebrado. Eles deixaram de ter um encontro com Deus, não havia santidade mais no povo, eles passaram a adorar Baal. Então Deus olha para Elias e diz: Elias, vá ao rei Acabe e diga que não há de chover durante 3 anos e meio, eu não aceito o que está sendo feito. E lá foi Acabe falar para com o rei, lá foi Elias falar para com o rei Acabe, não há mais de chover. E por que Deus usa a chuva como ato de repreensão e exortação ao povo de Israel? Porque Baal era conhecido como Deus da chuva. Automaticamente o que Deus está dizendo é: vai lá pedir para Baal a chuva, vai lá, pode orar aí, pede aí para você ver se vai vir. É um Deus irritado porque o povo esqueceu que Ele é o Senhor do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vá lá clamar para Baal. E eles foram lá, sacrifício, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles entenderam: meu Deus, não dá mais. E aí Deus fala, depois de 3 anos e meio: Elias, pode voltar, porque agora o povo está desesperado. E agora eles vão reconhecer que só tem um Deus poderoso, que é o Deus de Israel. E lá vai Elias. E quando Elias volta, a primeira coisa que ele faz, depois de toda a zombaria com os falsos profetas, agora era a vez dele de trazer o fogo de Deus. E a primeira coisa que ele faz, no verso de número 30, é restaurar o altar que estava quebrado. O altar hoje é o nosso coração, o lugar onde Deus quer queimar, quer limpar, quer habitar, quer purificar. Não adianta eu querer buscar o fogo de Deus sem antes levantar o altar do Senhor. João capítulo 14, verso 23, Jesus vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele o quê? Morada. Quando o altar restaurado, Ele virá sobre nós, Ele que vem ao nosso encontro. Se você restaurar o altar, Deus virá sobre você. A Bíblia vai dizer para nós em Isaías capítulo de número 10, verso 17, algo maravilhoso. Isaías 10, 17, você pode ler bem alto, 1, 2, 3, e a luz de Israel se tornará um fogo,
e o seu santo uma chama. Permita-me ler outra versão que vai dizer o seguinte: porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo, Jesus, por labareda. Então, quando eu restauro o altar, o homem labareda, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, o fogo eterno, virá sobre a minha vida e consumirá todo o altar, todo o meu coração. Ele virá como um fogo consumidor, um fogo santo sobre mim, enquanto sobre você. Todo Israel tinha perdido a sua identidade. O altar estava quebrado. E aí, o profeta Elias, ele é um profeta, então nós vamos pegar isso no segundo semestre, mas tudo que o profeta faz tem um simbolismo incrível. É um ato profético. O que ele faz? Ele pega 12 pedras. Verso 31, Carlão, por favor, de 1 Reis 18. Depois apanhou o quê? 12 pedras. Uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: o seu nome será Israel. 12 pedras representam 12 tribos. O que Elias está fazendo é que o povo perdeu identidade. Quando passou a adorar falsos deuses, eles perderam a identidade. E um ato profético de Elias é: me tragam 12 pedras. Cada pedra representa uma tribo. Essa tribo tem uma identidade que foi perdida. Eu preciso trazer de volta para que o fogo de Deus venha nos consumir. Que nessa manhã, eu creio que o fogo de Deus virá sobre nós. Eu creio nisso. Mas o meu coração tem que estar disponível para ser esse altar. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Você é pedra viva. Quando Elias pega as pedras, é um ato profético, porque nós somos essas pedras vivas. Por isso eu pergunto: será que você, como pedra viva, está disposto a vir ao altar e ser incendiado pelo Senhor? Porque você é pedra viva. Você tem que se permitir ser levado, ser colocado diante do altar do Senhor. Como profeta de boas novas, mais uma vez diga a pessoa ao seu lado: você é pedra viva de Deus, e Deus quer incendiar você. Deus quer incendiar você. Irmãos, nós não teremos chuva, nós não teremos fogo, se você, como pedra viva, não restaurar o altar no seu coração. Se você não restaura, não tem fogo. A segunda coisa que Elias faz, verso 31, Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras, construiu um altar dedicado ao Senhor, o nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, ou em outras versões, um rego, no qual poderiam ser semeados 2 ceais de sementes. Ouça isso, verso 33. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Olha que coisa interessante. Verso de número 34. Então disse: enche-o de água 4 jarras e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente. Disse: eles o fizeram de novo. Façam o mesmo pela 3ª vez. Ordenou de novo. E eles fizeram pela 3ª vez. Verso adiante, Carlão. A água escorreu, encheu até a valeta. Carlão, coloca a imagem. Eu preciso que vocês visualizem isso. Isso aqui é importante. Carlão vai colocar a imagem. Se você puder apagar para mim, Carlão, pessoal, põe a imagem. Isso, dá uma olhada aqui. Olha que coisa importante. Veja, ele pediu para fazer aqui uma limitação. Essa valeta é aqui, não sei se dá para ver perfeitamente, mas ali estão as 12 pedras. Ali está o altar. E ali ao redor vocês estão vendo que há uma valeta que ele fez ali, uma vala que ele colocou ali. Pode ser a luz, Carlão. Elias não apenas prepara o altar, mas ele também vai fazer um limite ao redor dele. A valeta, ou como outras versões diz, o rego, ou a vala em torno do altar, era um limite visível. Eu preciso que vocês entendam. Não é apenas uma vala que ele faz, é mais uma vez um ato profético. Elias está dizendo: aqui nesse altar é o lugar santo.
E tudo ao redor deve respeitar esse espaço. A vala separa o altar da contaminação. A vala separa o povo, as 12 tribos, de tudo que era mundano. Por isso, as 12 pedras estão colocadas aqui, e é colocada ali uma valeta para que nada possa contaminar, nada possa entrar. Logo depois ele manda encher a vala de água. Você sabe por quê? Porque os profetas de Baal estavam suando, penando para vir fogo e não vinha. E aí ele olha, observa, o que Elias faz? Coloca água. Pega 4 cântaros, vasos de barro. Ele olha, coloca mais um pouco. Aí depois ele olha de novo, olha para todo mundo, coloca mais um pouco. Enche. Vai encharcando em água em tudo. Vai encher, pode jogar em cima da madeira, pode pôr em cima da pedra, vai jogando, enquanto a água escorria sobre a valeta. Sabe o que ele estava dizendo? Quando ele faz isso, Denise? Ele está dizendo, Jane, olha essa coisa fascinante. Quando os profetas de Baal tentaram, eles não conseguiram, eram muitos, eles eram só. E aí eles falam o seguinte, vai enchendo de água, porque eu preciso que vocês entendam que aqui não há trapaça. Aqui não há trapaça. Estão vendo isso? Vai enchendo de água, enche mais. Agora vocês vão entender quem é Deus. Pode encher de água, que quando o fogo vier vai consumir tudo. Porque se eu coloco água, dificulta qualquer trapaça. Mas eu quero mostrar para vocês, ele está dizendo que o fogo que vai vir, ninguém pode impedir. O fogo de Deus, quando vier, vai queimar tudo isso. E aí vocês vão reconhecer que Deus é o Deus de Israel. Há uma ironia aqui da parte do profeta. Nada pode impedir o fogo de Deus queimar nesse altar. Nós somos dele, separados para eles. Nós somos santos, um povo escolhido por Deus. Nós somos únicos ao Senhor. Nós somos meninas dos olhos de Deus. E se Deus vai purificar esse altar, ninguém pode impedir. Parece difícil esse laudo? Na mão de Deus você não está entendendo. Parece difícil as crises que você está passando. Meu Pai, se você entendesse o que é isso na mão de Deus, você não está entendendo. A Bíblia conta para nós lá no Novo Testamento que Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente. E aí Jesus não vai até Lázaro. Lázaro morre. 1 dia se passou. 2 dias se passaram. 3 dias se passaram. No 4º dia, quando era a coisa mais impossível, quem aparece? Jesus. Jesus vem vindo. E o pessoal falou, meu Deus, é impossível. Se você tivesse vindo ali no doente, ele já teria sido curado. Ressurreição, tudo bem. 1 dia, 2 dias é difícil. 3 dias, 4º dia, esquece. Mas lá vem Jesus. Parece que Jesus lembrou de Elias. 1 dia é pouco, 2 dias são pouco, 3 dias é muito pouco ainda. Mas no quarto, quando o couro comer, aí sim eu apareço. Jesus aparece no momento que ninguém espera. E o que Jesus faz? Quanto mais impossível for, melhor. Porque para o meu Deus, aquilo que é impossível às mãos humanas, para Deus tudo se torna possível. Esse é o Deus que a gente conhece, esse é Cristo Jesus, o Salvador. Joga água. Vocês não estão entendendo, o fogo que vai vir não é meu, não sou eu que vou fazer, é o Deus dos exércitos. Pode jogar água, porque está vindo algo sobrenatural. Eu já vi, você já viu, nós já vimos pessoas tentarem acender o fogo de Deus no altar e não derramar. É uma forçação de barra. Eu vou orar de tal maneira para ver se o fogo vem, não vem. Fazem isso, faz aquilo, uma pirotecnia absurda para ver se desce fogo. Não vem. Por quê? Porque não tinha pureza naquele altar. Sabe a imagem, Carlão? Sabe a separação que Elias mandou fazer? Separar de tudo, do mundo, do pecado, de coisas. Não, separa. Eu preciso derramar água. Eu preciso que tenha água naquele local. Eu preciso encher de água. Porque se eu não ter pureza no meu coração, se não há pureza em mim, o fogo que vai vir é um fogo estranho. E fogo estranho Deus não usa. Satanás faz festa, Deus não usa.
Já fui uma igreja uma vez em que, quando eu fui olhar, falei, gente, isso aqui não é Espírito Santo não, misericórdia, tem alguma coisa errada aqui, isso não é de Deus, e um peso queimando dentro de mim. Falei, gente, isso aqui é forçado, porque não há pureza no coração. A irmã tentando falar em línguas, mas não há pureza, ela está tentando fazer uma coisa que não é verdade. O irmão tentando fazer que os outros caiam, mas não há pureza, porque não é verdade. Entenda uma coisa, água representa pureza. Deus quer que o meu altar e o seu altar sejam puros diante dele. Davi está dizendo no Salmo 39, deixa a imagem, que enquanto ele meditava, o coração pegava fogo, porque havia pureza naquele coração, era um coração quebrantado. Irmãos, nós precisamos ser encharcados pela palavra do Senhor. Encharcados. Você sabe por quê? Quanto mais da palavra eu tenho, Jandira, mais do fogo de Deus eu terei. É um fogo santo, não um fogo estranho, movido pela carne, mas é um fogo que virá, Lidiane, por Deus. Por Deus. Eu não sei se vocês se lembram, Êxodo capítulo de número 19, Deus vai falar uma coisa importante para Moisés, lá no verso de número 12, Carlão, se você puder ler bem alto junto conosco, Êxodo 19, verso de número 12. 1, 2, 3 e estabeleça. O que eles fazem é o que Deus já estava fazendo lá atrás, criando um limite. Aqui é lugar santo, irmãos. Seu coração é santo. Seu coração é lugar sagrado para Deus. Eis que Deus bate a porta. Se você convidar, Ele entra, porque para Ele o seu coração é sagrado. Nós não podemos deixar coisas impuras adentrarem sobre nós, irmãos. Santo significa separado. Nós não podemos construir um altar vulnerável, deixar brechas para que o mal entre. Nós estamos falando de separação de limites. Se nós não criarmos santidade na nossa vida, o único fogo que veremos queimar é um fogo estranho, e Deus não é fogo estranho. Deus é um fogo santo. A terceira coisa que o profeta faz, a partir do verso 36 de 1 Reis, capítulo 18, sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Verso 37, a igreja. Verso 38, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Lembra aquele encharcou de água tudo? Olha que observação, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto que estava molhado, a lenha que estava molhada, as pedras que estavam molhadas e o chão que estava molhado. E também secou totalmente a água da... olha o que Deus faz. Verso 39, quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Sabe, irmãos, no alto do Monte Carmelo, Elias vai lá reconstruir o altar. Eu achei essa oração bonita no hebraico. Ela é Yavé Ruha Elohim. O Senhor é Deus. Elias, no Monte Carmelo, quando ele reconstrói o altar, ele vai fazer uma coisa muito importante que para nós tem que ser lembrados. Ele chama o povo para perto. Ele reconstrói o altar, enche de água. Ele se aproxima do Senhor.
ele não grita, ele não dramatiza, ele não faz nenhum show diante das pessoas, ele simplesmente se aproxima, ele não se exibe, ele simplesmente começa a orar. Uma oração simples, cheia de peso. E é nessa aproximação do profeta para com Deus, nessa intimidade dele para com Deus, que o fogo vem. Talvez você está ali quietinha, orando, está gente caindo aqui, mas você está em silêncio ali, falando com Deus. Meu Deus, quem somos nós para julgar a sua maneira de falar com Deus? A gente não é ninguém. E lá está o profeta diante de milhões de falsos profetas que gritavam, dançavam, pulavam, e ele chega, monta o altar, e numa paz, ele chega diante e fala: Senhor, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. E todo mundo vendo o profeta falando com o pai, só ele o pai. Verso adiante: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Ele não gritou, irmãos. Intimidade não é uma performance, é um posicionamento. É todo dia a gente está orando, clamando e buscando. É quando a gente ora, o Senhor vive ali no secreto com Deus, Ele se manifesta em público. Sabe, amados, uma das coisas que me traz mais alegria não é vir na segunda-feira, não é orar por alguém, sentir o fogo de Deus vindo, mas é quando eu sei que de manhã eu consegui ter minha devocional com Deus. Essa é a minha maior alegria. Você acorda, você tem esse momento com Deus e fala: meu Deus, eu consegui. Porque a carne não quer. A carne não quer. Mas quando você termina ali, irmãos, que coisa prazerosa. Sabe qual a minha maior alegria? Não é estar aqui pregando aqui, e claro, meu coração queima por isso, trazendo essa mensagem que Deus queimou a semana inteira, mas é porque hoje de manhã eu consegui acordar, consegui ler a Bíblia, consegui orar e consegui me entregar ao Senhor mais uma vez. Essa é a minha alegria. Você sabe por quê? Porque é a partir disso que Deus me usa em todas as outras áreas. Intimidade com o Senhor. E lá está o profeta Elias, sem gritar. Olha como Elias começa a oração: o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele não começa a oração pedindo fogo, irmãos. Ele não começa a pedir fogo. A única coisa que ele faz é lembrar quem era Deus na vida dele, na vida daquele povo. Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele está lembrando: o Senhor é o Deus de Israel, né? Jacó para com Israel. O Senhor é o Deus que fez coisas maravilhosas. Elias está se lembrando dos feitos de Deus. Às vezes a gente começa a orar em casa, na igreja, a gente esquece de lembrar dos feitos de Deus. Irmãos, se você gastar 5 minutos pensando nos feitos de Deus, o seu coração queima automaticamente. É o que Davi está dizendo no Salmo 39. Gente, quando eu começo a meditar em Deus, o meu coração enche de fogo. Por quê? Porque algo vai me preenchendo. Porque eu lembro que Deus me chamou quando era criança. Eu lembro que meus pais, os meus irmãos não me chamaram quando o profeta Samuel estava ali. E o profeta Samuel disse: está faltando alguém nesse lugar. E eu fui chamado. E quando eu fui chamado, me colocaram de joelho. E os meus irmãos que eram contra mim, o meu pai que me rejeitava, Deus me ungiu como rei de Israel. Ele começa a lembrar dos livramentos. Meu Deus do céu, será que se você consegue se lembrar dos feitos de Deus na sua vida, dos milagres, das respostas, das mãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, é bom a gente lembrar de vez em quando, irmãos, se possível todo dia, porque enquanto a gente lembra, o fogo de Deus se aproxima sobre nós. Ele é tão íntimo de Deus que ele pede: Senhor, me responde, me responde. Verso 37, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Elias não pediu fogo para si, mas fogo para o povo de Israel, porque o coração dele já estava em chamas. Ele pediu fogo para Israel. Verso 38, você pode ler bem alto, igreja? 1, 2, 3 e... Então...
Irmãos, eu não busco fogo de Deus para que as pessoas vejam que tem Deus. Eu não gasto tempo com isso. A gente ora para que os irmãos sejam incendiados, porque quando eles forem incendiados, a vida deles será transformada. E quando essa pessoa for incendiada, a casa dela também será incendiada. A gente ora para que as pessoas recebam fogo de Deus, para que os corações se convertam, para que uma multidão seja tocada de forma sobrenatural. Quando Pedro começou a pregar em Atos capítulo 2, as pessoas foram tocadas, o coração foi queimado, incendiado, e uma multidão se converteu. Nós precisamos orar por mais fogo de Deus, Paulo, para que as pessoas sejam tocadas, para que o viciado mude de vida, para que a prostituta se converta, para que o mentiroso se converta, para que homens e mulheres com seus traumas sejam incendiados e ali eles reconheçam que somente o Senhor é Deus. Por isso que a minha oração: Senhor, derrama fogo sobre nós, porque quando o fogo desce, a Bíblia vai dizer no verso 39, Carlão, quando todo o povo viu isso, todos caíram e gritaram: somente o Senhor é Deus. Está entendendo por que nós temos que clamar para que o fogo de Deus venha sobre a nossa igreja, venha sobre Copacabana, venha sobre a sua casa? Quantos querem fogo de Deus na sua casa? Para que isso aconteça, nós temos que restaurar esse altar. Senhor, eis o laudo médico, venha com seu fogo sobre esse laudo, porque eu sei que não prevalecerá sobre o meu coração. Senhor, estamos em crise no casamento, então clama por fogo de Deus no seu casamento, e você vai ver que o casamento será restaurado. Será que nós precisamos restaurar o altar dos nossos corações? Sem delongas, eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar nessa manhã. Eu quero orar para que o fogo de Deus nos enche, que possamos ser tomados pelo fogo de Deus, tomados pelo fogo de Deus. Eu creio que há algo profético nessa manhã, eu creio nisso. Eu quero convidar você em nome de Jesus, eu quero convidar você a fechar seus olhos comigo. Nós somos pedras vivas do altar, nós somos pedras vivas. Senhor, será que dentro de nós o teu fogo tem consumido a gente? Será, Senhor, que nós temos clamado pelo seu fogo? Eu creio, Senhor, que Copacabana será transformada através de corações em chamas. Eu creio, Senhor, que o coração será transformado, Senhor, quando nós pedimos mais do teu fogo sobre nós. Pai, somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas no teu altar. E nessa maravilhosa e poderosa manhã, nós queremos nos aproximar de Ti. Se você entende que precisa restaurar o teu altar, se você entende que você tem que queimar o teu coração toda vez que você lê a Bíblia, se você sente falta do toque do Senhor, eu quero convidar você a sair do teu lugar, venha ao altar do Senhor nessa manhã. Nós queremos clamar sobre a tua vida. Se você quer receber o fogo de Deus, sai do teu lugar, venha para o altar, venha caminhando para cá. Senhor, nessa manhã nós queremos receber mais de Deus. Nessa manhã nós queremos declarar, Senhor, que queremos ler a Bíblia e o nosso coração pegar fogo, Senhor. Nós somos o povo metodista, Senhor, e nós cremos que o nosso coração precisa queimar de forma sobrenatural. Wesley disse que o coração dele queimou de forma totalmente diferente. Aqueceu-me estranhamente o meu coração enquanto meditava na palavra do Senhor. Meu Deus, queremos, Senhor, que teu fogo venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus. Vamos.
Vai limpando, Senhor, os nossos corações. Vai enchendo os corações. Vai enchendo os corações, Senhor. Oh, Deus, nós queremos ser cheios de Ti, Senhor. Pai, vai limpando as impurezas, Senhor, de nosso coração. Vai queimando sobre nós, Senhor, o fogo do Teu Espírito, Senhor. Vai enchendo, Senhor. Vai queimando, Senhor, tudo aquilo que não permite em nosso coração. Nós somos santos, Senhor, santos em Ti, Senhor. Vai enchendo a Tua igreja, Senhor, vai enchendo, Senhor, vai queimando nossos corações, Espírito Santo de Deus. Nós queremos mais do Teu fogo, Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus. Se manifestará. Deixa-nos manifestar a Tua glória, Senhor, não é tua forma, Senhor, nos importamos mais da Sua manifestação, Senhor. Enche-nos. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão, estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como pedras vivas do Senhor. Espírito Santo, nós estamos aqui como pedras vivas do Senhor. Pai, vem descendo com o Seu fogo sobre nós. Vem derramando sobre cada coração, Senhor. Vai purificando, vai limpando os corações. Vai enchendo com o Teu Espírito, Senhor. De forma tão poderosa, Pai, a qual nós iremos em pranto, Senhor, declarar que só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo. Declare Yahvé mais uma vez nessa manhã e volte ao seu lugar. Yahvé, Rafa.